Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer operações com os números complexos. As operações, elas que podem ser efetuadas são a adição, a subtração, multiplicação, e tudo vai depender da ordem da característica da parte real e da parte imaginária. Vamos começar falando sobre igualdade de números complexos. Então, a parte teórica eu vou deixar aí para vocês poderem copiar e vamos partir direto para os exemplos com os números. Exemplo 1. Determine os valores numéricos de x e y de modo que 2x menos 5y igual a 4 mais 15y. Assim, de cara, pode parecer bem embolado, mas partindo do princípio que você tem que igualar as partes reais e igualar as partes imaginárias, não fica tanto. Vamos primeiro estabelecer o que é real e imaginário aqui, ó. Essa aqui é uma parte real e do outro lado a parte real está aqui. Se a gente for igualar essas partes, nós teremos 2x igual a 4. Então, basta calcular o x agora. O x fica, o 2 passa para o outro lado dividindo, nós vamos ter o valor x igual a 2. E para achar y, ele está na parte imaginária, vamos igualar a parte imaginária. Essa aqui é a parte imaginária de z, e do outro lado está aqui. Então, essa também é a parte imaginária de z. Lembrando que esse é apenas o indicador da parte imaginária, ele não entra na conta. Então, nós vamos pegar o 5y igual a 15. O y fica, o 5 passa para o outro lado dividindo, nós vamos ter y igual a 3. Agora, aqui nós temos a definição de adição dos números complexos. Então, nós também iremos somar parte real, parte imaginária com parte imaginária. É isso que está dizendo ali. Então, vai ficar também para vocês copiarem aí na parte da imagem. Vamos para o nosso exemplo 2. Z1 e o Z2, vamos calcular a sua soma. Então, para a gente poder fazer isso, a gente pode fazer a montagem, inclusive alinhando, né, a parte real com a parte real. Então, ó, vai ficar assim, ó, Z1 mais Z2, a gente pode botar assim, ó, 6 mais 5i, e embaixo a gente põe 2 menos o i. Como estamos falando de uma soma, o sinal de quem vem depois, ele se mantém. Lembrando que a regra do sinal continua sendo a mesma, nós vamos ver na subtração a diferença. Então, a gente soma as partes reais, então eu terei de parte real aqui o número 8, e em imaginário eu terei aqui 5 menos i, ou seja, mais 4i, né? 5i menos 1i, 4i. Então, esse é o meu resultado da soma dos dois números complexos. Meu segundo z aqui, olha, ele está depois de um sinal de menos. Isso significa que ele vai alterar o sinal de todo o meu Z2. Então, eu vou colocar aqui prático para você já direto com os números para vocês observarem. O exemplo 3. Nós temos o meu Z1, que é 4 mais 5i, e um Z2, que é 1 mais 3i. Ele quer a subtração. Então, vamos porque eu quero o Z1 menos o meu Z2. Observe que o meu Z2 ele está vindo depois de um sinal de menos. Então, olha só. Se eu for colocar armando, vai ficar assim, 4 mais 5i. O meu Z2, como ele está depois de um sinal de menos, ele vem para cá trocando os sinais. Porque tudo que está depois do sinal de menos troca o seu sinal. Então, nós vamos, ao invés de escrever 1, nós vamos escrever menos 1. E ao invés de escrever mais 3i, vamos escrever menos 3i. E aí, é só juntar real com real, ou seja, 4 menos 1, que dá 3, e 5 menos 3, que vai dar mais 2i. Agora, um outro exemplo de subtração. Nós temos aqui dois números complexos, o Z3 e o Z4, e eu quero a subtração. Então, nós vamos colocar aqui como subtração o Z3 menos o Z4. Significa que o meu Z3 vem da maneira como está aparecendo, que é menos 2 mais 3i. Esse é o meu Z3. E o meu Z4 aqui, eu vou trocar os sinais, porque ele está vindo depois de um sinal de menos. Então, ao invés de ser 1, vai ficar menos 1. Ao invés de ser mais 4i, fica menos 4i. Agora, a gente junta. A gente vai ter aqui, ó, menos 2 com menos 1 dá menos 3. E 3i
menos 4i é menos 1i, né? Ou seja, menos só o i. Agora nós vamos para a multiplicação dos números complexos. Enquanto na soma e na subtração a gente trabalha isoladamente real com real, imaginário com imaginário, a multiplicação não. Na multiplicação a gente vai usar a distributiva, ou seja, o primeiro do Z1 vai multiplicar por cada um de Z2, pelo real e pelo imaginário do Z2, e o segundo número, que é o imaginário de Z1, vai multiplicar por cada um também do Z2. Vamos para a prática aqui. Então, eu quero fazer aqui a multiplicação. Z1 vezes o meu Z2. Vamos montar aqui. Então, eu terei aqui 5 mais i, multiplicado por 2 menos i. Vamos aplicar a distributiva, que é o que eu acabei de dizer. O meu 5, ele vai multiplicar por cada um aqui, ó, do segundo. Então, nós vamos ter aqui 5 vezes 2, que é 10, e 5 vezes o menos i. E depois, eu vou agora multiplicar minha segunda parte, segundo termo aqui, que é a parte imaginária do Z1, com cada um do meu Z2. Então, eu vou ter i vezes 2, ou seja, mais 2i, e i vezes o menos i ao quadrado. Então, nesse caso aqui, apareceu um expoente. Não existe resultado de número complexo com expoente. Esse expoente aqui, ele vai ter que ser alterado pela tabelinha dos expoentes. A tabela dos expoentes, que é essa aqui, ó, a mesma que a gente usou para as potências de i, diz que meu i elevado a 2 é menos 1. Então, nós vamos substituir aqui por menos 1. Então, nós teremos na linha de baixo 10 menos 5i mais 2i, menos aqui, é como se fosse 1, vezes o i ao quadrado, que é menos 1, vira mais 1. Vamos juntar aqui a parte real, que eu tenho 10 aqui e tenho 1 aqui. Nós vamos ter 11 na parte real da resposta e teremos na parte imaginária menos 5i com mais 2i, nós vamos ter menos 3i na parte imaginária. Pronto, esse é o resultado da multiplicação. Então, nós temos agora aqui o exemplo 6, dado mais dois números complexos aqui, o Z3 e o Z4, e que é a multiplicação. Então, vamos fazer a multiplicação de menos 1 mais 3i por 2 mais i. É só a gente aplicar a distributiva, porque a multiplicação trabalha, né, com todos eles. Então, vamos pegar essa parte real aqui, ó, a primeira, e fazer menos 1 vezes 2 dá menos 2, e menos 1 vezes i vai dar menos i. Agora, nós vamos pegar a segunda parte, ó, 3 vezes 2 vai dar 6i, e o 3 vezes o i vai dar mais 3i ao quadrado, porque o i vezes i vai i ao quadrado. Lembrando que esse i ao quadrado aqui, ele tem o valor de menos 1, então ele vai alterar o sinal do mais 3 ali. Resolvendo, eu terei menos 2 menos i mais 6i menos o 3. Vamos juntar as partes reais, eu tenho ó, menos 2 com menos 3, eu vou ter menos 5. Menos i mais 6i mais 5i. E para a divisão, nós devemos fazer o seguinte. Nós vamos lembrar um pouquinho até da racionalização, né? Onde a gente repetia a raiz, para tirar a raiz de baixo, a gente repetia ela no numerador e no denominador multiplicando. Então, é bem parecido com isso. Nós temos uma fração, que é a divisão do Z1 sobre o Z2. E aí, o que você vai ter que fazer? Repetir essa fração e multiplicar pelo conjugado. O conjugado é o meu Z2, ou seja, o denominador com o sinal trocado da parte imaginária. Então, nós vamos repetir aqui, ó, 5 mais 3i é o meu numerador. Ele vai ser dividido por 2 menos 7i. Isso significa que eu vou repetir esse 2 menos 7i com o sinal do menos 7 trocado aqui. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 mais 7i.
Então, aqui, ó, 2 mais 7i. Vamos fazer agora a distributiva, porque virou uma multiplicação. Então, eu vou fazer aqui o 5 vezes o 2, vai dar 10. E o 5 vezes o 7i, que vai dar 35i. Vou fazer a segunda parte agora, né? A parte imaginária vezes cada um, ó. 3 vezes 2 vai dar 6i. E o 3 vezes o 7 vai dar mais 21i ao quadrado. Vamos lembrar logo que esse i ao quadrado aqui, ele vale menos 1. Então, a gente já muda o sinal aqui para negativo. Tá bom? Vamos fazer agora a parte de baixo. O primeiro vezes cada um e o segundo vezes cada um. Ou embaixo, como vocês podem reparar, a parte que está diferente é apenas o sinal do meio. Então, a gente pode fazer a regra do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, é isso que eu vou fazer. Ó, o quadrado do primeiro, isso é uma regra, porque nós temos os mesmos números, apenas com o sinal do meio diferente. Menos o quadrado do segundo. Então, em cima, vamos juntar já as partes reais, que é 10 menos 21. Então, a gente terá aqui 11. E de parte imaginária, nós temos 35i mais 6i, ou seja, 41i. E aqui embaixo, nós vamos ter 2 ao quadrado, que é 4, menos 7i ao quadrado dá 49i ao quadrado, né? Você eleva o 7 e o i. Lembrando que esse i ao quadrado, ele vale menos 1, então ele vira aqui um sinal de mais. Resolvendo, nós vamos ter 11 mais 41i sobre 4 mais 49, 53. Pode deixar assim ou pode deixar separado. 11 sobre 53, parte real, mais 41i sobre 53 é a parte imaginária. Vamos dividir os números complexos abaixo agora. Então, nós temos aqui 3 mais 2i vai ser dividido por 1 mais i. Então, esse 1 mais i vai ser repetido em cima e embaixo, multiplicando, trocando o sinal do meio, porque ele é o conjugado agora, 1 menos i, vezes 1 menos i. Vamos ter que aplicar aqui a distributiva, né, neles. Então, nós vamos aqui multiplicar o primeiro por cada um. Nós teremos 3 vezes 1, que é 3. E 3 vezes o menos 1i, né, menos 3i. Vamos ter o 2 vezes o 1, então vai ficar 2i mesmo. E o 2i vezes o menos i vai dar menos 2i ao quadrado. Lembrando que aqui vale menos 1, então eu transformo em mais. Vamos fazer a parte de baixo, iguais com o sinal trocado do meio. Então, eu faço 1 ao quadrado, menos o i ao quadrado. Lá em cima, nós vamos juntar a parte real, 3 mais 2, que é 5, menos 3i mais 2i é menos i. E aqui embaixo, 1 ao quadrado é 1, e menos i ao quadrado é menos i ao quadrado. O meu i ao quadrado aqui, ele todo vale menos 1. Então, agora nós vamos resolver. Lá em cima, a gente repete o numerador, 5 menos i. E aí embaixo nós temos 1 menos o menos 1. Então, isso aqui vai virar mais. 1 mais 1, 2. E aqui nós temos o número complexo. Então, é isso, pessoal. Eu vou deixar exercícios sobre isso para vocês. E na próxima aula eu vou fazer a correção, ok? Beijos e até!